Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje vamos fazer um videozinho aqui com os recebidos dos últimos meses, o que chegou aqui de bacana das editoras aqui em casa. As editoras parceiras aqui do canal sempre mandam coisas muito legais e aqui é o vídeo para compartilhar um pouquinho algumas novidades dos últimos meses. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha aqui no vídeo, de comentar aqui embaixo e, se você quiser contribuir com esse canal, ser um apoiador aqui no nosso... Vou deixar aqui embaixo o link do Catarse para se tornar um apoiador desse canal. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, entra lá, se torne um apoiador com a quantia que você puder. E, enfim, lá tem diversas recompensas. Você pode fazer parte do nosso grupo de leituras aqui do canal. A gente está todo mês lendo um clássico. Agora estamos lendo Ana Karenina. Você pode participar de sorteios de livros mensais também. Enfim, se você puder e se interessar, se torne um apoiador aqui do canal. O link do Catarse está aqui embaixo na caixinha de descrição. Então, vamos lá. Começando aqui com as editoras que sempre mandam coisas para cá, que são as parceiras do canal. Começando com a Companhia das Letras, as novidades da Companhia das Letras dos últimos meses. O livro que chegou aqui mais recente da Companhia das Letras, na verdade da Zahar, da coleção Clássicos Zahar, foi o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu já tinha ele aqui numa outra edição da Zahar também, que era na edição standard, né, grandona assim, ilustrada, e agora saiu na edição pequenininha, bolso de luxo. Como sempre, as edições da Zahar de bolso são bem bonitinhas. Agora eles estão fazendo nesse papel que é um pouquinho diferente, né, do pólen, é um papel um pouquinho mais escuro. Eu acho esse papel um pouquinho pior, né, do que o pólen, mas espero que a companhia volte a usar o pólen de novo. Não sei se está um preço muito alto, não sei se é uma questão do preço estar mais alto do papel, enfim, mas os livros da Penguin e da Zahar acho que estão agora vindo com esse novo papel um pouquinho mais cinza, né, que é um papel pólen natural. Não é mais o pólen soft. Mas não é folha branca, né? É agradável a leitura, de todo modo. Eu só acho ele mais fininho, assim. Parece um pouquinho menos. Mas olha, a edição vem também com ilustrações. Eu acho que não vem com todas igual a edição standard, né? Mas vem também com algumas ilustrações. E é o texto clássico do século XIX, norte-americano, escrito pela Louisa May Alcott, que já virou filme diversas vezes, teve uma adaptação, né, recente da Greta Gerwig, e eu ainda não li o Mulherzinhas, mas essa edição tá bem bonitinha, caprichada, graciosa, saindo agora em nova edição. A tradução é do Bruno Gambarotto. Bruno Gambarotto, excelente tradutor, traduziu também o Moby Dick, né, para a editora Zahar, enfim, um grande tradutor. E edição nova do Mulherzinhas, bem lindinha, pela Clássicos de Bolso da Zahar. Bom, tive que ligar o ventilador aqui porque tá um calor, tá um abafado no Rio de Janeiro. Não tem como não ficar com um ventiladorzinho ligado. Eu não tenho ar-condicionado aqui nessa salinha dos livros, então um ventilador, senão eu ia derreter, ia morrer. Eu fico tentando não ligar para não fazer barulho, espero que não esteja interferindo no áudio, mas enfim, precisamos sobreviver até o final do vídeo. Continuando aqui com os recebidos da Companhia das Letras, chegou aqui também essa nova edição do Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. A companhia está relançando as obras do Calvino agora com esse novo tratamento gráfico, né, com essa nova identidade visual. É capa dura, com aquela borda aqui lateral na lombada em tecido, chique,
novas artes de capa. Se eu não me engano, saiu esse e também saiu o Se um Viajante numa Noite de Inverno. E nessa campanha que eles também fizeram agora de incentivo à leitura dos clássicos, né, aproveitando o relançamento dessa obra do Porquê Ler os Clássicos, eles enviaram para os parceiros, né, da editora essa edição nova que está lindíssima. Bom, esse é um clássico do Calvino e um clássico que se debruça sobre a literatura clássica. Você tem aquele famoso texto introdutório chamado Por que Ler os Clássicos, em que o Calvino diz que um clássico é aquele livro que justamente nunca cessa de dizer o que ele tem a dizer, né? Por isso que ele permanece. E você tem diversos ensaios que vão cada um se dedicar a uma obra clássica da literatura universal, começando com a Odisseia, passando por Ovídio, literatura da Idade Média, romances de cavalaria, passando pelo Robinson Crusoe, o Cândido, do Voltaire, lendo textos do Diderot, enfim, diversos ensaios sobre Dickens, sobre os contos do Flaubert, sobre Tolstói, Henry James, Stevenson, Conrad, enfim. Todos os grandes clássicos, o Calvino dedica um ensaio, um capítulo para cada um deles, nesse livro que é um grande incentivo e, aliás, um grande estímulo para você se animar a ler os clássicos. Esse canal aqui, como tem uma grande dedicação e também aqui nesse canal a gente se dedica muito a ler os clássicos, esse livro aqui veio super a calhar. A gente tinha ele só numa ediçãozinha de bolso até então, né, no mercado, e agora está sendo reeditado nessa linda edição da Companhia das Letras. E também, junto com essa leva de clássicos da companhia, chegou aqui pela Penguin Companhia, né, o selo de clássicos da editora, chegaram 2 volumes juntos. Um deles é um tijolaço de prosa do Charles Baudelaire. Eu adoro as edições da Penguin porque eu adoro a escolha dessa imagem que eles botam na capa. Eu tenho um porém, né, com a Penguin, que eu acho que livros maiores de 500 páginas não funcionam muito bem no selo, né, da editora, porque justamente um livro de mais de 500 páginas você precisa abrir com um pouquinho mais, né, de intensidade, e aí obviamente vai acabar dando aquela inevitável lascada na lombada, mas enfim, é isso. As edições da Penguin também são para ficarem sendo usadas, é para ter aquela carinha de livro lido, sem muito preciosismo, mas é isso. Eu acho um pouquinho desconfortável ler um volumão assim tão grande numa edição que tem esse tipo de acabamento. Eu acho que funciona muito mais os livrinhos mais curtos, que você consegue realmente abrir com mais folga, né? Quando é assim menorzinho e a encadernação permite uma abertura mais confortável para ler. De qualquer forma, todo mundo que me segue aqui sabe que eu sou super Penguin fã, eu sou o maior fanboy da Penguin de todos os tempos, porque eu acho a escolha dos títulos sempre, né, fundamentais, são os clássicos mais importantes assim, para a gente ter na nossa estante. As traduções são sempre as melhores, a escolha dos tradutores é sempre muito criteriosa, e os textos que tem, principalmente de prefácio, de introdução, os textos, né, teóricos que acompanham as edições são sempre muito, muito bons. Geralmente são longos, são ensaios longos, dedicados, não é aquela coisinha econômica de outras edições. E notas, né? Às vezes as notas vêm no fim do livro, que eu acho um pouquinho também, a minha crítica também a essas notas no fim é muito melhor quando a nota é, né, no pé da página, mas as notas são sempre muito boas, muito excelentes. Então eu amo as traduções da Penguin. E aqui a gente tem uma seleção da prosa do Charles Baudelaire, famosíssimo poeta francês do século XIX. A seleção, a organização desses textos de prosa e a tradução também, assim como a introdução, é feita pelo Júlio Castanhão Guimarães. E a gente tem aqui
uma seleta de prosa que incluem os poemas em prosa do Baudelaire, o Spleen de Paris sendo o mais famoso deles, né? Temos também diários, trechos de diários, temos ensaios famosos também, como O Paraísos Artificiais, onde o Baudelaire vai se dedicar sobre a experiência do álcool, do haxixe, e vai descrever, né, do ópio também, um texto fundamental desse autor. E tem também os textos de crítica literária do Flaubert, textos em que ele faz críticas a respeito de obras como Madame Bovary, fala sobre o Victor Hugo, Os Miseráveis do Victor Hugo, fala do Poe, tem aquele famoso texto sobre Edgar Allan Poe, o Baudelaire, que foi importantíssimo para disseminação, divulgação da obra do Poe, né? O Baudelaire é fundamental, o Poe só é quem é por conta do Baudelaire. E tem também os seus textos de crítica de arte dos salões de Paris, analisando a pintura, um texto, por exemplo, sobre o Delacroix, enfim, muita coisa maravilhosa. É um volume assim imenso, lindíssimo, bem importante, fundamental para todos os amantes de literatura, de poesia. No caso aqui, a gente tem a parte de prosa desse grande poeta francês, Charles Baudelaire. E também veio pela Penguin a publicação desse romance do Luigi de Pirandello, chamado Um, Nenhum e 100 Mil. Esse livrinho saía pela Cosaque Naif, a falecida editora que todos nós amávamos e que nos deixou e ficamos órfãos de... nos deixou, é ótimo, mas um ente querido que morreu. Eu acho que todos nós que gostamos de livros sentimos a perda da Cosaque como um parente, um tio muito incrível que faleceu. E aí a gente ficou órfão de diversos títulos, né? Um deles, que saía pela coleção da Prosa do Mundo lá da Cosaque, era o Um, Nenhum, 100 Mil do Pirandello. E agora a companhia faz parte do espólio, né, do que ficou da Cosaque para a companhia. Agora eles republicam aqui mesmo conteúdo lá da edição da Cosaque Naif. A tradução é do Maurício Santana Dias, tem o mesmo pós-fácil do Alfredo Bose, tem um trechinho de uma entrevista do Pirandello com o Sérgio Buarque de Holanda. E aqui a gente tem também um clássico da literatura italiana do século XX, escrito por esse grande escritor, grande dramaturgo, grande escritor italiano, Pirandello, que vai contar a história do Vitangelo Moscarda, um usurário que tem a sua vida pacata perturbada por uma simples observação da sua esposa. O seu nariz parece agora um pouco caído à direita. Esse comentário leva o protagonista a refletir que quem pensamos ser talvez não passe de uma ilusão criada por nós mesmos. Um texto engraçado, lendo assim faz lembrar O Nariz, né, do Gogol. Esse também é um clássico italiano que eu não li, mas é um autor, Pirandello é autor de peças muito importantes, né, principalmente Os 6 Personagens à Procura de um Autor. É um texto fundamental do teatro moderno. Temos agora uma nova edição de Um, Nenhum, 100 Mil no mercado, de novo disponível. Maravilha. E também recebi da companhia, na edição agora também da Zahar, o clássico dos clássicos, né, da Jane Austen, a obra máxima da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, numa edição comentada, com nova tradução, apresentação e notas da Júlia Romeu. A Júlia Romeu é uma grande especialista em Jane Austen, uma grande apaixonada por Jane Austen, assim como nós, assim como eu. Eu não sei se vocês amam Jane Austen tanto quanto eu amo. Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas. Eu acho, até mais do que Orgulho e Preconceito talvez, eu acho Emma uma das maiores obras-primas da literatura. Essa autora que é tão irônica,
tão divertida e tão fascinante, que nos cativa por diversos aspectos na sua obra, que geralmente é tido como uma autora de romancinho, de coisinha meio leve, meio boba, e não é. Eu acho a maior pena de todos os tempos é essa leitura que a gente tem da Jane Austen. Eu já falei isso no canal aqui algumas boas vezes e sigo repetindo que eu acho que a Jane Austen é uma autora muito mais interessante e gigante do que esse tratamento que costuma se dar para ela, inclusive dentro na parte comercial das suas obras. Sempre vai... Essa capa é bonita, as capas da Zahar, algumas eu gosto mais, outras menos. Ela se propõe a associar ao romance, à paixão dos personagens, ao que a gente tem no imaginário das adaptações para séries, para TV, para filme, e tudo isso é válido, beleza, bacana. Mas a Jane Austen tem muito mais a nos oferecer. Vai para além dessa pátina cor-de-rosa que costumam colocar nas edições das outras editoras também, em cima da obra da autora. A questão do casamento e do romance é uma questão econômica, né, para Jane Austen, para as mulheres naquela época, para as mulheres inclusive que não escreviam quase nenhuma naquela época. Então é uma questão de falar sobre business. O casamento ali na Jane Austen é, claro, que mexe com as emoções, mexe com o coração das personagens, mas também mexe... As personagens são absurdamente inteligentes, né? Todas as personagens eram espécies de desdobramentos da figura da Jane Austen, que era uma mulher absurdamente feroz, irônica, sarcástica, com um olhar assim apuradíssimo, uma observadora dos costumes, dos comportamentos, da babaquice humana, das nossas veleidades, dos nossos horrores e das nossas maravilhas, das nossas belezas. Então tudo isso está nas obras da Jane Austen e está em Orgulho e Preconceito, essa história que é deliciosa, foi a base, o eixo principal de Orgulho e Paixão, novela da qual eu fiz parte e sinto uma saudade imensa. Então tem um carinho muito especial por Orgulho e Preconceito. E agora temos uma nova edição com uma excelente tradução no mercado pela editora Zahar, pela Clássicos da Zahar. Também chegou aqui da editora 34, a 34 não mandava coisa para cá há bastante tempo. 34, que saudades, mande mais livros aqui, porque eu sou um grande fã da editora e eles me mandaram essa joia de lançamento espetacular, que é uma reunião de ensaios da Anne Carson. Anne Carson é uma poeta, é uma ensaísta e é uma tradutora, uma professora, né, do grego, uma estudiosa helenista canadense, vive de dar aulas, né, na universidade sobre o período da Antiguidade Clássica. É uma excelente tradutora, inclusive é uma pessoa que refaz as nossas noções sobre o que é a tradução, sobre a tradução do grego. Ela tem uma tradução de uma série de tragédias gregas, do Sófocles, do Eurípides, enfim. E eu acho que seria muito bacana trazer aqui para o Brasil as traduções das peças que a Anne Carson faz, porque ela recria as peças com as suas traduções, ela realmente esgarça a ideia de recriação a partir da tradução. Enfim, aqui no Brasil ela está chegando mais ou menos há pouco tempo, é uma das minhas autoras favoritas, já falei sobre a Anne Carson aqui no canal também 1 milhão de vezes. Anne Carson escreveu, também saiu pela editora 34, um romance em versos dela que se chama Autobiografia do Vermelho, eu vou deixar a capa aqui, que é um livro delicado e belíssimo. É um livro, é o único YA que eu gosto. Ele é um YA muito louco, muito fora do convencional,
mas é a Anne Carson traduzindo o mito do Gideão e do Héracles para os tempos contemporâneos, como se eles fossem dois adolescentes que se apaixonam no colégio, sendo que um deles é um monstro mitológico vermelho. E é barato. E aqui a gente tem uma seleção da parte ensaística da Anne Carson, dos textos de ensaio que ela escreve, e a Anne Carson, ela faz uma coisa muito curiosa, porque nos textos dela de poesia tem muito da escrita ensaística, também tem um pouco de teatro, no teatro dela também tem um quê de ensaio, e no ensaio dela também tem sempre, na forma do ensaio, também tem sempre algo de muito poético, de lírico, independente do tema. Aqui a gente tem ensaios, um ensaio chamado Desejo e Sujeira, que é um ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na antiguidade. Esse ensaio é um dos ensaios mais brilhantes que eu li, sei lá, em todos os tempos, mas é um ensaio sobre, ela vai fazer uma análise desde a antiguidade, como que os antigos tratavam a questão da mulher, associando a mulher à ideia do sujo, da sujeira, da poeira, associando justamente, ela tem essa citação de que ela diz que o que é poeira, o que é sujeira? A sujeira é aquilo que está fora do seu lugar. E a mulher, desde a antiguidade clássica, era sempre uma figura que estava saindo de casa, tendo que sair da casa do seu pai para ir até a casa da pessoa com quem ela fosse se casar. Então ela nunca estava pertencendo, ela sempre era matéria de um outro lugar que vinha para cá, matéria deslocada. E matéria deslocada é uma das definições que os antigos também tinham de sujeira, de lama. E então ela vai fazer toda uma relação da visão nossa, né, ocidental, que associa a mulher à falta de forma, ao disforme, ao sujo. Como que a gente constrói, desde a antiguidade clássica, diversos pressupostos absurdamente machistas, enfim, misóginos. E esse ensaio é, assim, fabuloso. Tem ensaios sobre a Virginia Woolf, tem ensaios lindos, tem um chamado Candura, que é muito lindo. Tem o nome do livro, não falei até agora, o nome do livro é Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, que é também o nome de um outro ensaio. Tem um ensaio maravilhoso aqui nesse livro que se chama Variações sobre o Direito de Permanecer Calado, né? Variations on the Right of Being Silent, que é muito bom. Enfim, leiam Anne Carson, leiam a poesia da Anne Carson. A gente tem um outro livro dela aqui, Pelo Relicário, que também é maravilhoso, e acho que agora vai começar a vir muita Anne Carson. Até eu já traduzi uma das peças que a Anne Carson já traduziu. Enfim, quem sabe uma editora um dia não publica essa minha tradução, que eu fiz de uma tradução dela. Eu sou apaixonado pela Anne Carson com todas as minhas forças, acho uma autora brilhante. Um grande lançamento da editora 34, Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, ensaios da Anne Carson, uma seleção feita pela Sofia Netrovsky e pelo Danilo Ora, com tradução da própria Sofia Netrovsky. Linda capa, que seleção, que publicação maravilhosa. A editora, todavia, me mandou aqui 2 volumes nos últimos meses, me mandou um livrinho que é um poema do Nuno Ramos, chamado Jardim Botânico. É um poema dividido em várias partes, em seções, chamado Jardim Botânico, em que o Nuno Ramos vai fazer uma espécie de exercícios de reflexão poética. Nuno Ramos é um artista plástico muito famoso, muito conhecido, e um autor também muito bom, excelente, que escreveu livros maravilhosos como escreveu também Cujo, que é fantástico, eu adoro. Também é o autor de
de um livro de contos excelente chamado O Pão do Corvo, que eu adoro. E agora o Nuno publicou pela Todavia O Jardim Botânico, que é esse longo poema. Eu confesso que eu dei uma lida nesse aqui, é bem curtinho, e que apesar de ser um grande admirador do Nuno, grande mesmo, sou fãzoca do Nuno, gosto de praticamente todos os livros dele. O Nuno também escreve vários livros de ensaios, né? A própria Todavia lança vários ensaios dele, muito bons. Você tem o Verifique-se o Mesmo, uma seleção de ensaios também pela Todavia. E também tem um que foi tinha sido o último livro do Nuno publicado pela Todavia, um livro com um nome curioso, chamado Fu que Deu, que é muito bom, que também tem uma espécie de ensaios com artigos misturado com um pouco de poemas, uma espécie de rascunhos assim do Nuno, que é maravilhoso. E esse aqui eu não entendi muito bem esse livro, eu vou falar a verdade, assim. Por isso que nem trouxe uma resenha para ele aqui no canal. Não curti muito. Bem da verdade é que eu não curti muito. E eu fiquei um pouco surpreso porque eu não reconheci um autor que eu gosto muito, assim. Um autor geralmente intenso, obscuro, enfim. E aqui ele tá... Eu não achei o Nuno que eu sou apaixonado aqui no Jardim Botânico, mas é um dos meus autores favoritos e a Todavia me mandou gentilmente esse exemplar e está aqui na coleção para fazer parte dessa obra desse maravilhoso autor que é o Nuno Ramos, grande artista, um artista que ataca em todas as frentes, faz música, faz filme, faz performance, pinta quadro, faz escultura, é um artista inquietíssimo e genial, maravilhoso. E tudo bem, tem suas obras que a gente não precisa gostar de tudo, né, de um autor, graças a Deus. Mas enfim, tem essa publicação nova chamada Jardim Botânico, poema novo do Nuno Ramos, e eles me mandaram essa maravilha que eu inclusive já fiz vídeo para o canal falando só sobre o Chekhov. Quando chegou esse livro aqui, eles me mandaram os últimos contos, uma reunião de contos do Chekhov com tradução do Rubens Figueiredo, gigante Rubens Figueiredo, grande tradutor do russo. Aqui a gente tem os contos mais longos da fase final, tardia ali, do final da vida do Chekhov. A gente tem os contos Em Casa de Amigos, Ionit, O Homem no Estojo, A Groselheira, Sobre o Amor, Um Caso Médico, Coisas de Trabalho, Queridinha, eu amo esse conto, Queridinha, A Nova Dátia, A Dama do Cachorrinho, um dos maiores contos do universo, um conto chamado No Barranco, que eu acho assim de fuder, Nas Festas de Natal, O Bispo e A Noiva. Então, uma seleção de contos desse autor fabuloso, genial, que é o Anton Chekhov, o meu russo favorito. Tem vídeo aqui que eu fiz falando por que eu amo tanto Anton Chekhov. Vou deixar o link aqui em cima. Então, muito obrigado, Todavia, sempre parceiríssima por mandar ótimos títulos aqui pra gente. Todavia, sempre parceiraça aqui do canal. Outra parceira aqui do canal é a Editora Autêntica. A Editora Autêntica tem um selo chamado Autêntica Contemporânea e eles estão sempre mandando diversos lançamentos dessa coleção. Nos últimos meses chegaram aqui 5 livros da Autêntica Contemporânea, começando pelo Voladoras, uma reunião de contos dessa autora do Equador chamada Mônica Orreda. A Mônica Orreda é a mesma autora de um outro livro chamado Mandíbula, que eu também recebi aqui pela Editora Autêntica, também saiu pela Autêntica Contemporânea, e agora eles estão lançando esse segundo volume, um volume de contos dessa autora, que é uma autora super jovem, né, do Equador, nascida em 88, e ela vai estar aqui, parece, na Flip, né, agora. A gente tem aqui então um livro de contos da Mônica Orreda, que são contos insólitos, contos que flertam com o gênero do terror. A Mônica Orreda está junto desse grupo de autoras como a Mariana Enríquez, da Argentina, né?
a Samantha Schweblin, enfim. E a Mônica Orreda também é celebrada, assim como elas, como uma grande autora do terror, do insólito, assim, do fantástico, do sobrenatural, contemporânea. Então, Voladoras, esse lançamento pela Autêntica Contemporânea da Mônica Orreda. Também recebi esse livro chamado Um Amor, da Sara Mesa, não sei se eu estou pronunciando certo. A tradução é da Silvia Massimini Félix. A tradução do Voladoras também é da Silvia Massimini Félix. Aqui a gente tem um livro da Sara Mesa, Um Amor, que é uma autora espanhola, nascida em Madrid em 76, mudou-se para Sevilha quando era criança, autora dos romances El Trepanador de Cérebros, Un Incêndio Invisible, 4x4, e parece que esse livro, Um Amor, foi vencedor de importantes prêmios na Espanha e está sendo trazido agora para o Brasil pela Autêntica Contemporânea. Depois de um ligeiro vexame em sua cidade natal, Nath, uma tradutora que não sabe se é independente ou solitária, se recolhe num lugarejo ermo a salvo de olhares julgadores para se pôr de pé novamente e retomar o controle da sua vida. Em sua estadia no campo, ela precisa lidar com uma casa precária, um jardim abandonado e um proprietário canalha, e vê que o sonho da horta própria dificilmente sobreviverá à saga das goteiras eternas. Nath passa então a conviver com uma comunidade que se apresenta como um álbum de figurinhas que precisa completar. Um hippie afável, a adolescente entediada, os vizinhos perfeitos, os velhos amorosos, mas descobre que cada estereótipo esconde mundos infinitos, inclusive aquele que diz que as aparências enganam. Levada por essa novelinha interiorana, administrando um cachorro arredio e uma comunidade invasiva, Nath diz sim para a proposta mais absurda de sua vida, um convite, uma troca, e é totalmente absorvida por um amor. E subitamente a gente entende que o artigo indefinido, um amor, é tudo. Nessa espécie de fábula do isolamento, cheia de reviravoltas e surpresas arrebatadoras, uma mulher tenta se reconstruir, rompendo com o que se espera de uma mulher. É sobre liberdade e escolha, mas também sobre o inescapável. É sobre conhecer-se profundamente e sobre a imensa inutilidade disso quando a gente caminha no solo instável do desconhecido. Então, Um Amor, de Sara Mesa. Também chegou aqui da editora Autêntica Contemporânea o livro Causas Não Naturais, livro de contos da Ana Elisa Ribeiro. A Ana Elisa é editora da Autêntica Contemporânea. E aqui temos o livro dela, da editora Ana Elisa, de contos Causas Não Naturais. Temos aqui uma seleção de contos que tratam dos vulcões domésticos e sociais, dos desastres naturais e construídos na miniatura do cotidiano. Nada é o espetáculo das explosões, mas a faísca dos fósforos que iluminam a sala ou iniciam um incêndio. Ouvimos sirenes como avisos protocolares. Os alertas já não impressionam. Numa estrada erma e perigosa, os acidentes não só podem acontecer, como são desejados por eternos consumidores de desastres. A filha espera pelo horário adequado para visitar o pai viúvo, mas no meio da pandemia, quando o horizonte se dissolvera. As vítimas de um soterramento sob lama de rejeitos. Peças humanas, há pouco vivas, são encontradas como esqueletos de civilizações antigas. Duas cenas simultâneas, o linchamento do estuprador e a mãe da menina violada, ainda no beco. Um cachorro idoso e doente incomoda seus vizinhos. E a consumidora, no açougue, pensa na anatomia dos bois e os seus cortes de carne.
Anelisa Ribeiro, uma das raras autoras que transita com igual maestria pela crônica, conto, poesia e infanto-juvenil, mostra aqui uma escrita de alfaiate. Frases e palavras sob medida, imagens servidas sem alarde, deixando a morte quase compreensível por meio de uma linguagem macia, porém intensa, como a lança recém-atirada. Narrativa apurada, num diapasão que invade qualquer lugar onde a paisagem natural ou humana saiba sufocar desejos e ilusões como a imortalidade. É da morte que se trata. Contos que são ensaios sobre o cotidiano marcado pelas pequenas e grandes finitudes. Causas Não Naturais, contos da Ana Elisa Ribeiro. Obrigado pelo envio, Ana. Curioso para ler. E também outros 2 títulos da Autêntica Contemporânea. Temos o Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari. A Camila Macari é também brasileira, do Rio Grande do Sul, nascida em 92, jovem pra caramba, atualmente mora em Porto Alegre, onde se formou em comunicação social. Bem jovem, a Camila. E aqui é um romance da Camila que trata das difíceis relações no interior de uma família, postas à prova quando o caçula de 11 anos está enfermo, sem prognóstico de cura e precisa voltar do hospital para casa. A história é contada sob a perspectiva da irmã Maria, obrigada a fazer silêncio, sempre, numa conduta claustrofóbica que impregna a todos ali. Não é, contudo, um relato triste, mas sim humano, e que nos faz pensar em nossos limites quando ainda temos o desejo de felicidade. Então, um novo romance de uma autora jovem, Camila Macari, Dias de se Fazer Silêncio, também pela Autêntica Contemporânea. E, por fim, um livro chamado O Garoto do Meu Pai, de Emmanuelle Lambert. Emmanuelle Lambert é uma escritora francesa, nascida em 75, todos os livros aqui da Autêntica, né? Esses recentes, todos escritos por autoras contemporâneas de diversas partes, né? Do Equador, Espanha, Brasil, aqui França. Emmanuelle Lambert nasceu em 75 na França. E aqui, o livro já tem uma fotinho. Toda a narrativa é um recorte. O universo daquilo que uma filha poderia narrar sobre o fim da vida de seu pai é um campo de vastas possibilidades. E aqui é um relato que, pelo que eu entendi, ela vai narrar sobre o fim da vida do seu pai, do pai da própria Emmanuelle, num relato de profundidade, de muito sentimento. Ao narrar os últimos 5 dias do seu pai, levado por um câncer, a autora justapõe memórias íntimas e coletivas que tanto problematizam quanto conferem sentido umas às outras. A aventura da vida de uma família em seu contexto social, político, com as anedotas íntimas, as questões dolorosas, os afetos, as ironias, se conjugam para a composição de um texto quase inclassificável, belo, comovente, cheio de verve. Desse modo, a autora, ela era o garoto do seu pai, que só teve filhas, presta homenagem não só a um ente querido, mas à própria arte de narrar. Outra grande aventura da ordem da morte e da ordem da vida. Então, um romance sobre perda, luto do pai. O Garoto do Meu Pai, também da Autêntica Contemporânea. Obrigado, Autêntica, pelo envio de todos esses romances atuais. Bacana demais. Muito obrigado, Autêntica. Ficamos por aqui com esses últimos recebidos aqui do canal. Se você quiser ver algum desses livros comentados aqui, deixa aqui embaixo o seu pedido. Se você conhece algum desses livros ou ficou curioso para conhecer mais um pouquinho de cada um desses títulos, me diz aqui embaixo. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.